em 1 Reis, aleluia, livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18. A partir do verso de número 16, uma passagem bastante conhecida. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus: Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem à mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros e todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Nesta manhã você pode se assentar. Aleluia. Procurarei ser bastante objetivo nesta manhã, porque o tempo é bastante escasso. Como eu disse a você, esse texto é bastante conhecido entre os evangélicos. E eu gostaria de fazer algumas considerações nesse texto, algumas menções nesse texto, para que eu e você nesta manhã sejamos ministrados pelo Espírito de Deus através da sua santa palavra. Que o teu espírito esteja aberto e o teu ouvido esteja atento a tudo aquilo que o Espírito de Deus irá dizer nesta manhã. Que você possa compreender no teu espírito qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém? O profeta Elias, amados, é um profeta até então desconhecido. Não se ouve dizer desse profeta em nenhum outro lugar. De repente ele surge com um chamado profético da parte de Deus. E a principal característica do ministério de Elias era a oposição. Essa era a primeira característica, ou a principal característica do ministério do profeta Elias, era ser um opositor, ou fazer oposição frente aos desviados, frente aos afastados dos caminhos do Senhor. Elias foi um profeta chamado não para pregar para os gentios, mas para pregar ao povo de Deus que havia afastado-se dos caminhos do Senhor. E eu quero te dizer, irmão, que essa tarefa é mais difícil do que você pregar para os ímpios. Porque os ímpios, você vai falar de algo que eles ainda não conhecem. Os desviados, você vai falar de algo que eles rejeitaram. Você entendeu, amém? Quando você prega para um ímpio, você está falando para alguém de algo que ele ainda não conhece. Quando você está pregando para os desviados, afastados do caminho do Senhor, você está pregando para alguém algo que eles rejeitaram. E esse ministério é um ministério um tanto quanto árduo. E esse era o chamado do profeta Elias: pregar a palavra de Deus para um povo que já conhecia a palavra de Deus. Quando você prega a palavra
que já conhece a palavra de Deus, você precisa destruir algo para poder construir algo. Você entende isso, amém? E isso gera certos transtornos. E isso gera, como o próprio rei Acabe diz aqui, uma certa perturbação. O rei Acabe era um rei israelita, nascido de judeu, que se casou com uma princesa da província da Fenícia. Uma princesa que adorava a Baal. Uma princesa que veio introduzindo em Israel o desvio espiritual no meio do povo de Deus. Acabe, por sua vez, não tinha voz ativa no rei, porque Jezabel, sua esposa, assumiu todo o controle. E ela veio como sacerdotisa de Baal, e agora ela é uma rainha sacerdotisa. E ela diz a palavra de Deus que ela manda caçar o povo de Deus. E aqueles que se opunham a ela simplesmente mandava matar. Porque ela não suportava a afronta e a resistência de alguém que pregasse a palavra de Deus e que dissesse os caminhos do Senhor. Então Jezabel mandava matar. Então Jezabel mandava degolar, esquartejar, simplesmente acabar com os ministérios proféticos de Deus. Isso se deu porque aquilo que Jezabel apresentava era sedutor. Porque aquilo que Jezabel apresentava para o povo de Deus era algo de uma liberdade, ou melhor, de uma libertinagem absurda. E o que Jezabel e as suas sacerdotisas pregavam é que não precisa viver uma vida amedrontado pelo pecado, porque tudo que eu fizer é lícito. E foi nesse contexto que Deus levanta um jovem por nome de Elias, e ele começa a pregar a palavra de Deus como ela deve ser pregada, e a dizer: não se desviem dos caminhos do Senhor, só porque toda uma nação está se desviando. Não se afastem de Deus, só porque outros o estão fazendo. Mas permaneçam fiéis ao Senhor teu Deus e naquilo que Ele tem te chamado. Mesmo com perseguições, mesmo com lutas, mesmo com tribulações, você tem um chamado. Você foi chamado para ser santo. Essa era a mensagem que Elias trazia. E dentro do contexto da mensagem do profeta Elias era: não tenham medo. Não tenham medo. Porque o Deus que Jezabel serve não é Deus. Porque o Deus que nós servimos, este sim é Deus. Elias trazia uma mensagem de confronto com tudo aquilo que a humanidade estava vivendo. Todas as vezes que Deus levanta um profeta opositor, Deus põe ele na contramão de todo o sistema. Deus te põe na contramão do sistema. E eu quero que você não se escandalize e nem se atemorize, porque Deus te escolheu para este tempo, igreja, para estar na contramão do sistema. Todos estão fazendo, todos estão praticando, ao ponto de você olhar e dizer: será que eu estou errado? Será que é exatamente desse jeito? Será que eu não estou sendo muito radical?
Mas quando você tem uma convicção no seu interior e você sabe a quem você serve, ninguém pode arrancar isso de você. Amém, Senhor. Aleluia, meu Cristo lindo. E eu vim te dizer nesta manhã que é um tempo da igreja de Deus se levantar com a convicção que ela possui, Aleluia, Senhor. de que foram chamados para serem um povo separado, Amém. para serem um povo diferente, Aleluia, Senhor. de hábitos diferentes, de ações diferentes, de costumes diferentes. Você não foi chamado para se conformar ou tomar o formato da humanidade do mundo. Verdade, meu Deus. Você foi chamado justamente para andar na contramão do sistema e ser diferente. Diga ao irmão que está do seu lado, o teu chamado é ser diferente. Eu não sei porque ainda alguns acham isso tão difícil. Eu não sei porque alguns ainda olham para isso com estranheza. Porque você foi chamado justamente para ser e fazer diferente. Amém, Senhor. Mas isso irá depender da convicção que você tem no teu Deus. Isso irá depender da convicção que você tem no teu chamado. Amém, Senhor. A palavra do nosso Deus nos diz que quando o rei Acabe encontra Elias nessa altura, querido, já estava fugindo. Queriam matá-lo, e o Espírito de Deus o levava para um lugar, e de repente levava para outro, e ele estava incendiando com a palavra de Deus a todo Israel, Aleluia, Senhor. e dizendo: só o Senhor é Deus. Amém, meu Deus. Essa era a mensagem principal que Elias tinha na sua boca: só o Senhor é Deus. Aleluia, Senhor. Sim, meu Criado lindo. Era dessa maneira que Elias começava todos os seus sermões. Era dessa maneira que Elias pregava a palavra de Deus. Ele sempre iniciava dizendo: olha, silêncio, só o Senhor é Deus. E aí ele começava a falar. Você entende isso, amém? Porque isso tirava todo o senhorio debaixo dos céus. Era uma forma profética de amarrar principados e potestades e dizer: há um Senhor, há um governador, há um dono de tudo isso aqui, a Ele a glória. Esta é a mensagem que Deus tem colocado nos nossos lábios. E é óbvio que quando você chega num lugar onde está todo mundo convencido ou tentando se convencer que viver uma vida dissoluta, que viver uma vida desregrada, uma vida com libertinagem é melhor, quando você sustenta esta palavra, você vai gerar inimizades. Preste atenção no que eu estou te dizendo, porque a característica do teu chamado, quando você abrir a boca para dizer em quem você crê e como você vive, você vai gerar inimizades. E se você, amado, tem vivido e pregado, e o que você tem pregado e vivido não tem gerado inimizade aí fora, é porque você não está vivendo na vontade perfeita de Deus. Vou repetir para você entender. Se o que você tem feito, falado e vivido não tem gerado inimizade aí fora e discordância, é porque você não está no centro da vontade perfeita de Deus. É fácil saber se você está vivendo o teu chamado. Se todo mundo está batendo palmas para você, dando abraços de urso, né? Sabe como é abraço de urso? Abraço de urso é com garras. Quando o urso abraça a presa, não sai mais, só sai os pedaços, porque ele abraça e rasga. É assim que o urso trabalha. Se você, querido, não tem recebido nenhum tipo de afronta, está vivendo aí como o 007 de Deus, né, o agente secreto de Deus, você não está vivendo o teu chamado.
Se você entra e sai do mesmo lugar todos os dias e ninguém nunca te perturbou por você ser crente, me desculpa te dizer, querido, você não está vivendo a vontade perfeita de Deus. Elias estava indo de um lado para o outro pregando a palavra de Deus, e Jezabel estava babando para pôr as mãos neles para o matar. Mas tudo indica dentro da palavra de Deus que o Espírito de Deus pegava Elias e transportava ele. Capítulo 18, verso 12. Quando ele se encontra com Obadias, que não é o mesmo Obadias que escreveu o livro de Obadias, é outro Obadias. Quando ele se encontra com Obadias, Obadias diz assim: ah, Senhor meu, não faz isso comigo, porque Elias diz assim: olha, vai lá e fala para Acabe que hoje eu quero falar com ele. Obadias disse: ah, Senhor meu, o que foi que eu fiz? Você está querendo me matar? Que eu vou chamar Acabe, quando eu chegar aqui, o Espírito de Deus já te levou para outro lugar e ele vai me matar. Porque isso já havia acontecido outras vezes. Quando dedavam aonde Elias estava, ele dizia assim: ó, Elias está ali. Acabe cercava o lugar. O Espírito de Deus simplesmente fazia assim com Elias, ó. Transportava ele. Quando Elias foi arrebatado ao céu, amado, ele já tinha feito o treinamento, ele estava preparado para a viagem. O Espírito de Deus fazia assim com Elias, ó. Arrancava ele dentro da cidade. Você entende isso, amém? Porque quando você, amado, está vivendo no centro da vontade perfeita de Deus, aqueles que vêm para te matar, aqueles que vêm, amado, para te destruir, Deus se torna invisível aos olhos deles. E eles não conseguem fazer nada com você. Mas você precisa estar 100% entregue. Isso só acontece com quem está 100% entregue. Se você ainda tem alguma reserva, se você ainda tem um jeitinho brasileiro de pregar o Evangelho, é porque tem alguma coisa errada com você. Eu ouvi algo tão interessante. Eu não sei quantos aqui conhecem o pastor Francis Chan. O pastor Francis Chan, ele conta uma experiência que ele teve, que ele quis conhecer. Ele quis conhecer. O Espírito de Deus me disse um negócio aqui, não vou contar para você não. Foi só para mim. Ele quis conhecer a igreja perseguida lá na China. E ele foi até a China. E quando ele chegou na China, ele encontrou um irmão e disse: como é que é esse negócio aqui da igreja perseguida? O irmão olhou assim para ele e falou assim: como assim, como é que é? Falou: não, eu quero saber o que vocês têm vivido pelo amor ao Evangelho. Eu quero saber que desafios são esses. O irmão olhou para ele assim e disse assim: você não é crente? Você não é pastor? Como assim você quer saber o que é ser perseguido? Você não é? Você entende isso? Amém, Senhor. Ele diz: não, aqui é o seguinte: a gente pega uma Bíblia, descanhota ela, esquarteja ela, dá uma folha para cada membro, e eles vão fazendo o rodízio, porque Bíblia aqui é proibido, mas eles têm fome de Deus, então a gente faz o rodízio da Bíblia. A gente não pode ter instrumentos musicais para não chamar a atenção, a gente não pode ter uma placa da igreja lá fora, e quando a gente sai na rua pregando o Evangelho, a gente é preso. É isso. Mas a gente não se cala. Aleluia, Senhor. Amém, meu Cristo maravilhoso. E diz o pastor Francis Chan que eles assim cantavam desafinado assim, que só Deus para receber. E Deus recebia. Amém, meu Deus maravilhoso. E Deus recebe. Amém, meu Santo Espírito. E aí foi a vez do irmão perguntar: e como que é o louvor lá na América? Ele já envergonhado, assim: lá na América é o seguinte, a gente tem telões.
A gente tem tudo sem fio, melhor instrumento, os melhores músicos, cantores e tocadores. E tem mais, hein? A gente ilumina tudo, põe luz, a gente faz show, solta fumaça, é um negócio. Os irmãos olharam assim e disseram: e Deus recebe? Você está entendendo? Você foi chamado, amado, para fazer oposição junto à humanidade. Chegou o tempo de declarar que só o Senhor é Deus. Diga ao irmão que está do seu lado: na tua vida chegou o tempo de declarar que só o Senhor é Deus. Elias garante a Obadias: não, pode ir, dessa vez eu fico, porque dessa vez eu tenho uma palavra para ele. Acabe chegou, e quando ele chegou, falou assim: é você mesmo, ô perturbador de Israel? Querendo transferir a responsabilidade. Elias imediatamente disse a ele: não sou eu o perturbador de Israel, não sou eu que tenho perturbado, mas tu, a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os baalinhos, ou os seguidores de Baal. Irmão, esse camarada está falando com um rei, tá, querido? Esse camarada está falando com alguém que supostamente tem o poder para dizer caia morto, que supostamente tem o poder para dizer pega esse cara, arranca a cabeça dele fora. Mas quando você tem na sua vida a identidade do reino de Deus, diga comigo: identidade do reino de Deus, ninguém pode te tocar. Elias tinha na sua vida a identidade do reino de Deus. Sabe como a tradução de Elias? Sabe a tradução do nome Elias qual é? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você vive a identidade do reino de Deus, até quando eles vão se opor a você e chamam o teu nome, eles estão exaltando o teu Deus. Até quando eles não queriam, que ia chamar Elias pelo nome, de assim: oh, só o Senhor é Deus, o que você veio fazer aqui? E você confessou. Você entende isso, amém? Quando a tua vida, amado, é identificada com o reino de Deus, até quando eles querem fazer oposição a você, eles confessam, sem querer, mas eles confessam que só o Senhor é Deus. Diga comigo: só o Senhor é Deus. Diga mais uma vez: só o Senhor é Deus. Irmãos, esse caso ele é tão sério, porque a profecia que Elias falava era uma profecia que confrontava o que Baal representava. Você entende isso, amém? O que Baal representava? Uma afronta contra Deus. E a profecia que Elias pregava confrontava diretamente o que se dizia a respeito de Baal. Porque com a sua própria vida, quando se falava de Elias, tinha que dizer: só o Senhor é Deus. Isso é, amado, você ceder a tua vida para Deus. Isso é, amado, você perder o seu direito para que o direito de Deus venha à terra. Isso é muito sério, porque tem um monte de gente brigando pelos seus direitos.
eu tenho o direito de fazer o que eu quiser fazer. Mas enquanto você não ceder o teu direito, o reino de Deus não vem. Porque é quando você abre mão do teu direito que o direito do reino de Deus se estabelece na tua vida e através da tua vida. Se você entender isso nesta manhã. Eu disse a você domingo passado pelo Espírito de Deus que Deus começou uma transformação na sua vida. Eu não sei quantos têm sentido isso, mas eu tenho passado por uma transformação brusca. Eu tenho sentido isso na minha alma. Eu tenho sentido isso no meu espírito. Aleluia. Eu tenho sentido isso no meu físico. Deus está causando uma transformação em nós. É uma ebulição dentro de nós, querido. Amado, está mexendo tudo. Está mexendo tudo. Deus está arrancando paradigmas. Deus está arrancando os sofismas. Deus está arrancando, amado, tudo aquilo que nós pensamos como pessoa e está inserindo em nós o reino de Deus. Estamos abrindo mão do nosso direito. Diga ao irmão que está do seu lado: você está abrindo mão do teu direito, irmão? Ou será que você ainda é alguém que briga pelo teu direito? Quando você percebe que algo está sendo arrancado de você, porque para o reino de Deus ser instituído em mim, algo precisa ser arrancado. Aleluia, Senhor. A Bíblia diz, amado, como que sofre de dores aquela que está para dar à luz. Assim é todo aquele que está gerando alguma coisa em Deus. Porque para gerar o que está em Deus, amado, alguma coisa em você precisa ser arrancada. Esse processo não é simples, não é fácil, ele é doloroso. E começa, amado, com a rejeição. Se você quer fazer a obra de Deus, amado, não procure ser aceito. É muito lindo nós cantarmos como nós cantamos na abertura desse culto. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua, é romântico, né? Que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Ainda nós estendemos, né? Mais e mais. E Deus olha para você e diz assim: mais e mais? Sério? Pois então eu vou arrancar. Aleluia, Senhor. E como serafins que cobre o rosto diante a Ti. Oh, que glória. Deus está arrancando coisas. Aleluia, meu Criador. Aleluia, meu soberano. Posso te dizer, querido? Posso te dizer? Não deixa Satanás te acusar. Amém, meu Senhor. Amém, meu Porque nesse processo, no primeiro processo, no primeiro instante, o que existe de pior em nós é o que vai ficar à mostra. Vou repetir. Nesse processo de transformação e mudança, o que existe de pior em nós é o que vem à tona e é o que fica à mostra. Verdade, meu filho lindo. Mas quando Deus arranca, e Ele arranca, Entende, meu lindo. então só o que fica é só o Senhor, é Deus. Aleluia, meu Senhor. E aí tudo que fica em você glorifica Deus. Amém, aleluia. Aleluia, Senhor. Você entende isso, amém? Eu sei de muitos irmãos aqui, irmãs, que estão passando provações, tentações absurdas. Satanás quase que está lambendo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: permanece firme. Aleluia, Senhor. Você não vai morrer não. Só deixa Deus arrancar, porque Ele arranca. Aleluia, Senhor. E quando Deus estiver nesse processo de arrancagem,
É perigoso que você até se assuste com o que você vai ver. E você vai dizer: como é que eu convivi com isso esse tempo todo? Está me entendendo, amém? Pecados que você aí está de estimação, que já se acostumou com ele, que já parece até normal, nesse processo de transformação, Deus vai dizer: não é normal, tem que sair. E é possível que você se assuste e que você diga: meu Deus, mas com tanto tempo de crente eu ainda tenho isso. Você não está sozinho não, viu, querido? Tem vezes que eu também me assusto quando Deus está arrancando alguma coisa de dentro de mim e Ele faz questão de me mostrar. Ele arranca e diz: ó, o que tinha dentro de você. Foi assim com Moisés, lembra? Põe a mão no teu peito, tira a mão. Isso é o que está dentro de você. Põe de volta. Glória, pois é, eu te restauro. Aleluia, abençoado. Você entende isso, amém? Nós cantamos que este é um tempo de Elias, amém? Pregando a palavra de Deus. Mas não se esqueça que tempos de Elias é tempo de perseguição. Tempos de Elias é tempos de tormenta. Tempos de Elias, amado, é tempo de quem não tem convicção se rende a Baal. Mas quem tem convicção se levanta em profecia para declarar: é chegado o reino de Deus. E eu não saio daqui até que o meu Deus seja honrado. Você entende isso, amém? Quando Elias encontra Acabe diz: ele vai dar no pé. Ele diz: não, eu não saio daqui enquanto o meu Deus não for honrado. É desafio que você quer, é desafio que você vai ter. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é Deus. Você entende isso, amém? Ler essa história tão simples, vivê-la requer renúncia. Se eu perguntasse para você nesta manhã, quantos estão aqui, que ele não se precipite em responder. Se eu perguntasse para você nesta manhã, quantos estão aqui, que se alguém chegasse e dissesse assim: nega o teu Deus ou morre, quantos aqui estariam dispostos a morrer? Aleluia, Senhor. Ou será que nós iríamos argumentar e dizer: peraí, não é bem assim, você tem entendido errado, eu sirvo a Deus, mas não é assim, ó, dá para fazer uma casadinha, dá para eu continuar vivo, servindo o meu Deus, você continua do mesmo jeito, dá para a gente entrar num acordo. Não dá para entrar em acordo. Diga ao irmão que está do seu lado: não dá para entrar em acordo. Simples assim. Amado, o que nós mais desejamos é morar no céu, amém? Amém, Senhor. Mas o reino dos céus é tomado por esforço. Certeza, meu amigo, Senhor. Em algumas traduções diz: é conquistado por violência. É verdade, meu Santo Espírito. Você tem que saber o que você possui. Você tem que saber o que existe na sua vida. A resposta de Deus para a afronta e a desobediente é o surgimento de homens de Deus e mulheres de Deus cheios da unção. Aleluia, Senhor. Resposta de Deus para a afronta desse tempo é o surgimento de homens e mulheres, aleluia, cheios da unção de Deus. Aleluia, Senhor. Sim, meu Santo Espírito. Escute o que eu vou te dizer. Normalmente, esses homens e mulheres são socialmente uma decepção.
Vou repetir para você entender. Homens e mulheres de Deus que estão cheios da unção de Deus, vivendo um propósito de Deus, fazendo oposição frente ao pecado, eles são socialmente uma decepção. Certeza, meu querido. Eles são uma decepção porque eles não se associam. Eles são uma decepção porque eles não se vendem. Eles são uma decepção porque eles não se prostituem. Eles são uma decepção porque eles são fechados num mundo diferente. Amém, meu Cristo. Amém, Deus, por Senhor. Aleluia, Deus. Obrigado, meu Senhor. Chegará um dia, amado, que a mensagem que você prega será confrontada. Eu quero que você saiba disso nesta manhã, que chegará um dia, está próximo esse dia, que o Deus que você diz servir, o evangelho que você diz seguir e a mensagem que você diz pregar será confrontada em você. Verdade, meu Senhor. E é aí, amado, que os que são farão diferença. Amém, meu Deus. Amém, meu Senhor. Eu vou correr aqui por causa do nosso tempo. Quando Elias chega diante do povo de Deus, Elias pergunta: até quando? Até quando vocês vão se dividirem entre dois pensamentos? Até quando vocês estarão pensando em agradar a Deus e agradar o mundo? Quem é Deus para você? Jeová ou Baal? E a Bíblia diz aqui, amado, no verso 21, porém o povo não lhe respondeu nada. Você entende isso, amém? Quando a gente lê esse texto, a gente se assusta com o povo de Israel. Como pode esse povo não lhe responder nada? Mas eu quero te dizer e denunciar que no meio das igrejas existe um povo cocheando entre dois pensamentos, e quando são questionados, eles não respondem. Sobre esse assunto eu prefiro me calar, eu tenho minhas convicções. Você já ouviu isso? O pastor tem a posição dele, eu tenho a minha posição, a igreja tem a posição. Sobre esse assunto eu prefiro me calar e eu faço do meu jeito. Ah, como é fácil olhar para Israel e dizer: meu Deus, o que é isso? Esse verso 21 é uma lástima. O povo não responde nada. Outros dizem assim: olha, futebol e política não se discute. Será que não se discute mesmo? Religião não se discute. Será que não se discute mesmo? Será que eu tenho que me calar para não afrontar e também para não ser afrontado? Normalmente quando o povo se cala, amado, é porque a convicção que ele tem é falha. Porque ele não tem argumento para sustentar o que ele está vivendo. Então ele se cala porque continua tudo ok e não está ok. Eu tenho que me expor. Eu tenho que me expor. Trabalhar com Deus, amado, é uma exposição diária. Como que você acha que é a minha vida aqui? É uma exposição diária. Nós estamos expostos a homens, nós estamos expostos a demônios, nós estamos expostos a anjos, nós estamos numa exposição diária. Diz o apóstolo Paulo, como espetáculo para o mundo. E todos eles olham qual vai ser a nossa resposta. Anjos, demônios, homens, principados e potestades estão esperando para ver qual vai ser a nossa resposta, o nosso posicionamento. E dependendo qual for o nosso posicionamento da legalidade, ou para o reino de Deus ou para o reino das trevas. Mas não existe zona neutra no mundo espiritual.
Você tem que assumir quem você é diante de Deus. Elias escolhe um lugar. E ele diz: eu quero ir ao Monte Carmelo, aonde nós iremos fazer um desafio. Eu quero ir no lugar. E não é por acaso que ele escolheu o Monte Carmelo. Não é por acaso, amado, que ele chama o povo àquele lugar. E ele diz: hoje será revelado quem é o Senhor. Aleluia, meu Deus. Aleluia. A questão aqui não é quem é Elias. A questão aqui não é quem é Jezabel ou quem é Acabe. A questão aqui é quem é Deus e quem é Baal. É verdade, meu Senhor. Amém. Nós não estamos discutindo quem é você ou quem sou eu. Nós não estamos discutindo quem é essa igreja ou a igreja fulana. A questão em pauta é quem é Deus para você. É verdade, meu Senhor. Pergunte ao irmão que está do seu lado quem é Deus para você. Elias chama eles ao Monte Carmelo. Já estou encerrando. É santo, meu Senhor. Santo, meu Cristo, maravilhoso. E Elias vai nesse lugar específico, o lugar ideal. Aleluia, meu Santo Espírito. Sabe por que Elias escolheu o Monte Carmelo? Porque lá estava o altar de Baal. Homem de Deus e mulher de Deus não se esconde e não foge. Homem de Deus e mulher de Deus vai aonde o perigo está. Aleluia, meu Santo Espírito. Aleluia, Senhor. Poderia escolher um lugar mais favorável para mim, mas não é assim que funciona. No lugar mais inapropriado aos olhos humanos, é esse lugar. E Elias então diz: traga os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Acera. Eu não tenho tempo para falar quem é Baal e quem é Acera, mas assista o vídeo que você vai descobrir. E ele diz: subamos ao Carmelo. Uma coisa muito importante para você saber é que essa batalha espiritual, ela sempre vai ser desproporcional em números. Diga ao irmão que está do seu lado: a batalha espiritual, ela sempre vai ser desproporcional em números. Sempre será desproporcional. 850 contra 1. Isso é desproporcional. Não estou falando da multidão, tá? Estou falando de sacerdotes. 850 sacerdotes desviados. Homens que antes adoravam a Deus. Homens que antes defendiam a palavra de Deus. Agora estão em lado oposto. Presta atenção, sempre será desproporcional. Não pense você, querido, que quando Deus se levantar, todo mundo vai dizer: yes, é isso. Não. Os que estão desviados vão se calar. Não respondem nada. Eles pagam para ver. Quando Elias disse: ok, então vamos subir ao monte, e o Deus que é Deus responderá com fogo. Olha o verso 24. Aí o povo falou. Aí o povo disse: oh, é boa esta palavra. Sabe por quê? Porque o povo gosta de ver o pau quebrando, filho. O povo gosta de ver o show off.
Enquanto tem uma resposta requerida de você, você não responde. Mas quando é colocada a prova, se o profeta de Deus está falando é verdade, yes, tem plateia. Porque não está requerendo nada de mim, está requerendo é dele. Ele que diz que se o Senhor que está na vida dele, o Senhor vai fazer, então vou pagar para ver. Que bom que isso só acontecia em Israel há milhares de anos atrás. Que bom que nós estamos vivendo num tempo de graça. Está tudo maravilha, tudo muito bom, né? Que bom que isso não tem se repetido ao longo dos anos. Não, em seguida só mataram Jesus crucificado, mas o que é isso? Bolinho de chuva. Queridos, eu quero te dizer que você está caminhando para um tempo onde a tua fé será provada. Verdade, meu Deus. Tem algumas pessoas que quando dizem assim, tua fé será aprovada, a primeira coisa que ela pensa é um desafio para ver se eu vou orar para receber aquela casa, ou meu documento, ou meu namorado, minha namorada. Desafio de fé, querido, não é o que você vai receber, é a sua identidade. Desafio de fé é a revelação da tua identidade. Desafio de fé não é se você vai ter ou não ter, conquistar ou não conquistar, porque isso é fácil. Irmão, conquistar coisas é fácil demais. Ainda mais com a habilidade brasileira que você tem. Irmão, brasileiro é um trem abençoado. Tudo que você põe a mão, você faz melhor do que todo mundo. O negócio esquisito. Você já viu o brasileiro faz tudo. O cara nunca fez na vida. Pergunta, sabe fazer? Sei. E vai lá e faz. É desse jeito. O cara nunca vendeu um pacote de pipoca, mas arruma emprego de vendedor na loja e vende. Você entende isso, amém? Amado, conquistar é a parte mais fácil. Isso não é desafio de fé. Desafio de fé é mostrar a tua identidade. Amém, Senhor. Desafio de fé é mostrar quem de fato você é. Verdade, meu lindo Senhor. E eu quero te alertar, igreja. É desproporcional. Verdade. Imagina você, Elias está numa reunião de pastores. Oh Jesus, eu e minha boca, né? 850 homens religiosos. E só um que falava o contrário de tudo que os 850 falavam. O povo não apoiava, o povo era plateia. Chegou o tempo, querido, de você declarar que só o Senhor é Deus. Amém, meu Deus. Amém, é soberano, Senhor. Eu sei que você conhece a história, por isso eu vou encerrar. Diante daqueles profetas de Baal, Elias lança o desafio e diz assim: ok, faz o altar a Baal, escolhe um boi, eu escolho outro, nós vamos prestar um sacrifício aqui. Ninguém vai colocar fogo em nada. Põe lenha, põe o boi em cima. O Deus que responder com fogo e aceitar o holocausto é o Deus verdadeiro. E diz a palavra de Deus que Elias disse assim: olha, vai, vocês são muitos, vão primeiro, não tem problema não. Deixa eu dizer um negócio para você, olha aqui para mim, presta atenção, estou terminando. Não tem problema não, você não precisa se afobar não, tá? Eles saíram na frente, estão detonando, estão falando isso, aquilo, estão falando. Não tem problema, deixa eles indo na frente. Aleluia, Senhor. Deixa eles na frente, não tem problema. Homem de Deus, mulher de Deus, não se afoba. Confia. Diga a pessoa que está ao seu lado: homem de Deus e mulher de Deus, não se afoba, confia. Não se afoba, confia. Aleluia, Senhor. Era meio-dia, irmão, 6 horas já. Eles começaram 6 horas da manhã, já era meio-dia. E a Bíblia diz que eles oravam, clamavam por Baal, se cortavam
giletes, batiam com chicote, jogavam-se no chão, mas faziam um monte de coisa. Elias chegava perto deles e dizia assim: clama mais alto. Vai ver, ele está com problema de audição. Clama mais alto. Vai ver, ele foi viajar. Clama mais alto, porque ele é um Deus. De repente ele está muito ocupado, né? De repente ele arruma uma agenda para vocês. Elias começa a zombar. Essa é a parte gostosa. Pastor, deixa eu me conter. Chegou uma hora que Elias disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos parar com essa palhaçada? Para. Se ele não respondeu até agora, porque vai ver, ele nem existe. Não é possível. Ele não existe, fica quieto. Gente, traz água, muita água. Eu quero essa lenha toda molhada. Eu quero que seja mais impossível. Está fácil demais o negócio, eu quero mais impossível. Você entende isso, amém? Aí a Bíblia diz que ele cava a gente chama de rego, né? Uma vala de mais ou menos um passo, né? Entre uma plantação de semente e outra. Quando a gente plantava milho, a gente plantava medindo assim. Já plantei milho também, ô Jesus. A gente vai fazendo assim com a máquina, na mão, mais ou menos da largura de um passo. E ele diz assim: já fiz tanta coisa para sobreviver, irmãos, oh Deus, glória a Deus por isso. Estou dizendo que brasileiro faz tudo, gente, vocês não estão acreditando, vocês não estão entendendo. Ele faz uma vala e diz: enche de água. Primeiro ele restaura o altar que estava quebrado. Ele dizendo: o altar quebrado que eu quero fazer, porque um dia esse altar já foi dignificado. Eu quero dignificar o altar do meu Deus. Você entende isso, amém? Homens de Deus e mulheres de Deus, quando eles vão fazer alguma coisa, eles não fazem show off. Eles dignificam o altar de Deus. Você entende isso, amém? Dignificam o altar de Deus. Coloca 12 baldes de águas, representando a 12 tribos desviadas. Seus abençoados. Que Deus vai restaurar. A água que sara, a água que cura, a água que limpa. Vocês vão sair daqui hoje curados no nome de Jesus. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E o povo que gosta do show, né? O povo se chegou a ele, verso 30. Então ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Verso 30 do capítulo 18. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água. Verso 35 diz assim: de maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego se encheu de água. Ele diz: torna o negócio bem difícil. Que é para não dizerem que eu coloquei alguma coisa na lenha que deu combustão. Põe água, porque água não dá combustão. Mas água limpa, água cura, água purifica. Então diz a palavra de Deus, verso 36: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, só disse isso, não precisa muita coisa. Deixa eu te dizer um negócio. Quando a tua vida está no altar, querido, você não precisa querer impressionar Deus. Diz isso para o teu irmão: quando a tua vida está no altar, você não precisa querer impressionar Deus. A oração dele foi simples: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Só isso. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, é Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Quando ele disse isso, verso 38:
Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Você pode dizer isso, amém? Diga: só o Senhor é Deus. Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Porque só o Senhor é Deus.